Pedi a Deus que Ele me desse uma mulher sábia, uma mulher que se voltasse para Ele, e Ele, quando dá, Ele dá por completo. A primeira vez que eu vi ele foi na igreja, foi no culto, mas a gente nem se falou. Passou algum tempo, acho que um ano depois, ele começou a ver os meus vídeos no YouTube, que eu tenho um canal, né? E ele começou a ficar admirado. Aí um certo dia, ele mandou mensagem, a gente começou a conversar e a partir daí nós nos tornamos muito amigos e todos os dias praticamente nós nos falávamos até ao ponto, né, de não conseguirmos estar um longe um do outro. Bem, o primeiro passo, eu acho que foi ele, porque eu notei que ele estava assim já me olhando diferente e tal, e eu ficava na minha, né, deixava ele, né, ele que tinha que falar alguma coisa. Foi ele que mandou mensagem então primeiro, falando dos meus vídeos, que gostava e tal, aí pronto, aí eu também não continuei, né, mas foi ele que deu o primeiro passo. E a partir daí começamos a relacionar mais por palavras, até que eu pedi ela em namoro, só que eu tinha que falar com os pais dela primeiro, né? E aí eu fui lá na casa deles, lá nós marcamos de jantar e eu pedi o pai dela lá para namorar com ela. Não foi um encontro, acho que não foi um encontro comum, posso dizer assim. A gente sempre estivemos distantes, mas sempre conversando, e foi dessa forma que a gente se conheceu. E foi assim que a gente chegou até onde estamos hoje. Nos identificamos muito bem com a família dela, nós nos identificamos logo porque temos o mesmo pensamento, né? Bem, pedir de namoro não foi nada muito romântico. Na verdade foi bem de madrugada, do nada ele falou: se eu te pedisse pra namorar comigo, você aceitaria? Eu falei, aceitaria. Aí no outro dia, ele me pediu namoro e eu aceitei. Nós começamos a namorar dia 7 de julho. Aí nós começamos a namorar dia 7 de julho e Deus abençoou que, passado mais de 2 anos agora, estamos casados, né? Uma das qualidades que eu mais gosto ele sempre tenta ver o lado bom das coisas. Sempre que eu preciso, ele sempre tá lá para me ajudar com as palavras certas, me apoiando. E acho que isso é uma qualidade muito boa, porque é um apoio, não é, que todo mundo precisa. E isso é a qualidade que eu mais gosto dele, é essa. É aquele apoio, é saber aconselhar, é estar lá por mim. É isso. Sempre ver o lado positivo das coisas. E pensa pelo lado positivo. Sempre me mostra que apesar das situações más, sempre tem um lado bom. Porque tem que ter amor mútuo, né? Se não tivesse um amor tanto da minha parte como da dela, nada disso aconteceria. Mas Deus olhou do céu e me deu uma pessoa muito além daquilo que eu pedia.
Ele me deu ela, que é perfeita, é completa. Ela me completa, eu completo ela. E eu creio que nós vamos ser muito felizes na nossa vida. Porque nós temos um mesmo pensamento, sempre as nossas conversas batem uma com a outra, não é de choque. Muitas das vezes tem gente que é de choque, mas nós não, nós nos completamos. E eu amo ela, eu amo de verdade. E quero viver com ela até que a morte nos separe, ou então que Jesus volte antes, que nós cremos na volta de Cristo. Quer dizer, eu sempre pensei, ai gente, eu acho que é uma coisa... o pior de um relacionamento é aquela parte que você vai conhecer a família e você não sabe o que esperar, se você se deu bem com ele, mas será que você vai dar bem com a família? E quando eu conheci a família dele, no meu ponto de vista foi uma extensão da minha, foi praticamente a mesma coisa. Então todo mundo se deu muito bem, graças a Deus. E eles hoje pra mim, eles são tudo, claro. Fazem parte da minha família, eu amo muito eles. É uma família que eu ganhei aqui em Portugal. Porque mesmo os pais dela, eles até chegam a dizer às vezes, a mãe dela chega a dizer que ela tem outra irmã. E eu sou o filho que ela não teve. E lá em casa é o contrário, eu tenho um irmão e minha mãe fala que é a filha que ela não teve. Ou seja, é uma família que se uniu aí. E eu me dou muito bem com meus sogros. Graças a Deus, o irmão Edmar, a irmã Severiana são pessoas exemplares. Tanto é fato que eu olho pela minha esposa, né, a criação dela ali, eu fico muito feliz por eles e vejo nela que eles tanto como pais, como sogros são excelentes. Depois de casada eu tenho muitas expectativas. Eu sei que é muita coisa para viver ainda, é o que eu penso, né? Temos muita coisa para viver. Eu sei que vão haver momentos difíceis, mas não me foco nos momentos difíceis. O que eu me foco é pensar que a gente tem que ter sabedoria e força, paciência, comunhão, intimidade para passar por tudo isso. E o resto eu sei que vai ser maravilhoso. O que eu mais gosto nela é ela ser compreensiva. E a palavra de Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas o homem tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja. Ou seja, a parte da submissão é o quê? É nós dois estarmos ali em concordância, ela me chamar. Às vezes eu fico até assim perplexo que ela é que me chama para, por exemplo, vamos sair aqui, vamos sair nesse lugar bonito aqui. Também sabe dizer não na hora certa, sabe me aconselhar nos momentos que eu tive menos bom. Portanto, eu acho que ela é compreensiva, ela é companheira, ela é amiga, é fiel, verdadeira. Portanto, é o que mais me deixa feliz nela, nas características dela, é a compreensividade que ela tem comigo. Bem, o que eu tenho para te dizer, você já sabe. Que eu te amo muito. A gente sabe que se hoje eu estou no seu caminho e você no meu, foi da vontade de Deus. E eu tô muito feliz por Ele me ter dado você de presente pra mim. E eu espero e creio que, se Deus quiser, tudo vai correr bem. Porque eu sei que é Deus quem sustenta. Não, porque eu sei que é Deus quem vai sustentar o nosso casamento, as nossas vidas. E é isso, né? Mas você sabe, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Quer dizer, Gabriela, Bibi,
que eu te amo muito. Primeiramente agradeço a Deus pela sua vida. Depois te agradeço por estar comigo, estar ao meu lado. Esses anos de namoro que tivemos, o noivado. E eu sou muito feliz ao seu lado. Por quê? Porque você é companheira, você é amiga, você é amável, você é fiel, você é uma joia rara. Você tá vendo aqui esse mar que tá aqui? Essa é a imensidão do meu amor por você. Esse amor que você conquistou dia após dia, e eu creio que ele vai aumentar ainda mais. Ele não vai acabar não, porque Deus colocou amor no nosso coração e eu usufruo desse amor para te amar cada vez mais. Portanto, eu tenho que agradecer meus pais, seus pais, porque você é maravilhosa, você é bênção de Deus para minha vida. Você é obra-prima das mãos de Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua vida e quero estar contigo todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu te amo e eu conheço seu caráter e sei que você é uma pessoa espetacular, é uma pessoa sensacional, é uma pessoa que eu amo muito mesmo. Sou doido por você, Bibi. Te amo. Deus te abençoe ricamente.
Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos presentes com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso cordial boa noite a todos os nossos amigos que compareceram a esse santuário para prestigiarem nossos irmãos que estão diante deste altar para hoje receberem as bênçãos de Deus sobre o matrimônio que eles já contraíram, pois eles estão devidamente casados pelo registro civil, como manda a lei vigente do país. Portanto, hoje eles estão aqui para receberem um ao outro como marido e mulher e receberem de Deus as bênçãos sobre o casamento. Para tanto, eu convido a todos a meditação do que diz a Bíblia no capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 18,
Depois leremos os versículos 22 ao de número 24, onde a Bíblia diz o seguinte: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Versículo 22. Por que não lermos a partir do 21? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu quero convidá-lo a todos presentes aqui para que fechem, por favor, os olhos. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo ao Senhor Deus a sua bênção para esta cerimônia. Ore comigo, por favor. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos reunidos aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor, te dando graças pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para hoje testemunharmos a união destes irmãos, Márlio e Gabriela. Senhor, te agradecemos por ter ajudado-os a chegarem aqui, e nós te louvamos por termos a oportunidade de presenciarmos esta cerimônia. Quero pedir ao Senhor que conduza esta cerimônia, continue abençoando, Senhor, este momento, que a Tua presença esteja conosco e que nossas vidas nesta noite, Senhor, sejam edificadas mediante a Tua palavra que ainda será falada. Que nós estejamos observando aqui, Senhor, ou contemplando, testemunhando este matrimônio que durará até que a Tua volta chegue ou até que a morte os separe. Rogo ao Senhor, no nome de Jesus, que abençoe esta solenidade para a glória e honra do Teu nome santo. Amém. Deus abençoe. Os que têm os assentos, tomem-os, por favor. Nós vamos, a partir deste momento, tecermos algumas considerações, e eu queria, em primeiro plano, pedir silêncio a todos, por favor, para que eu possa expor a palavra de Deus. Em primeiro plano, eu quero dar graças a Deus por estar aqui hoje realizando a cerimônia do casamento dos nossos irmãos Márlio, Lídia e Gabriela. Nós estamos alegres, enquanto o Ministério Rocha Eterna se encontra alegre por saber que os irmãos estão casando de acordo com o que ensina a Bíblia e a palavra do Senhor. No tempo em que nós vivemos, sabemos ser isto um desafio, e nós louvamos a Deus pela graça que os irmãos receberam da parte de Deus para chegarem até aqui. Nossos parabéns. Quero parabenizar aos pais por hoje estarem apresentando aqui os filhos na presença do Senhor nosso Deus. Estou certo que eles estão agradecidos a Deus por verem os filhos recebendo de Deus a bênção para o matrimônio deles. Glorifico, portanto, ao Senhor por isto. Eu gostaria de deixar uma palavra aos nossos irmãos que hoje estarão recebendo a bênção de Deus sobre o matrimônio deles, mas também uma palavra que pode levar todos nós, casados e não casados, a uma reflexão enquanto às diretrizes de Deus para nós, Igreja do Senhor Jesus, e mesmo para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Pois dentro do que observaremos, nós perceberemos que casamento, ele tenha acontecido na igreja cristã ou não, tenha acontecido também na igreja ou somente no registro civil,
Na verdade, o casamento é regido por leis espirituais. E jamais podemos esquecer esta verdade. Assim sendo, eu queria, em primeiro plano, sempre recordar aos irmãos o que significa o casamento. Nós temos pelo menos 3 definições que nós precisamos observar. Literalmente, irmão Márlio, irmã Gabriela, que hoje iniciam uma nova fase da vida dos irmãos. Sei que os irmãos estão alegres, como nós também, louvamos a Deus por isto, mas eu gostaria que os irmãos percebessem que o que hoje vocês contraem, o que hoje acontece com vocês aqui neste templo, embora já estando devidamente casados pela lei do país, eu gostaria que vocês soubessem que casamento significa literalmente, a palavra vem do latim, e significa terreno dotado de uma casa. Na antiga Roma, não dissociava a ideia de um casamento e de uma casa. É importante nós observarmos isto, porque é pelo casamento que inicia uma nova família, constitui-se uma nova família, que, como todos nós bem sabemos, é a base de toda a sociedade. Provavelmente, o que nós vivemos em nossos dias, esta sociedade tão caótica, se dá pelo enfraquecimento das famílias, matrimônios que estão perdendo a qualidade, mas oriento aos irmãos que vocês devem, em primeiro plano, observarem que a palavra casamento dá-nos a ideia de casa, de aconchego, de lugar próprio dos irmãos. É exatamente por isso que a Bíblia diz que o homem deve deixar o seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos se tornem ou se tornarão uma carne. Vejam bem, vivemos épocas que os cafés, para algumas pessoas, são mais prazerosos do que o ambiente familiar. Quantas esposas reclamam a presença do marido dentro de casa, e quantos maridos que reclamam mais a presença da mulher dentro de casa, porque ela encontra mais prazer em outros lugares. Se os irmãos não tomarem cuidado, isto poderá interferir de forma terrível no casamento dos irmãos. Mas que os irmãos percebam que a partir de hoje, o melhor lugar para vocês é a casa de vocês e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus está hoje dando-vos a felicidade de iniciarem uma fase importantíssima para todo homem e para toda mulher. E vocês têm tudo para serem felizes. Não vou negar a vocês que adversidades vocês vão conhecer, e muitas, mas os irmãos são cristãos e sabem a quem recorrer. E por certo recorrerão ao Senhor Jesus, e com a ajuda dele, os irmãos vencerão todas e quaisquer adversidade. Segundo lugar, eu gostaria de observar que, juridicamente falando, o casamento é a sociedade reunida para presenciar ou testemunhar a união de um homem e de uma mulher sob a lei vigente do país. Estamos falando em relação à questão jurídica, ao que é a questão da lei do país. Portanto, o casamento se torna uma instituição que tem como objetivo legalizar a união do homem e da mulher, porque vivemos em épocas que existem muitos que estão unidos, mas não de forma legal. O casamento, portanto, legaliza a união de um homem e de uma mulher e faz com que a promiscuidade não seja acelerada, mas coloca limite a esta situação e faz com que a monogamia seja, portanto, praticada, observada e mantida. Terceiro lugar, quero ainda observar que o casamento tem outra definição e os irmãos não podem perder de vista isto. Biblicamente ou teologicamente é a união de duas pessoas de sexos diferentes. Pela lei do sagrado matrimônio,
ou seja, pelas leis do Senhor nosso Deus. Observem que propositalmente eu estou dizendo que biblicamente, teologicamente, é a união de duas pessoas de sexos diferentes. Se vocês me disserem, se vocês me perguntarem nesta noite, se Deus tem prazer, se Deus agrada de união de homem com homem, mulher com mulher, desculpem-me os que consideram isso. Isto bate frontalmente contra a palavra de Deus. Deus não aceita e jamais aceitará. Embora o homem aceitem, mas eu gostaria que vocês entendessem que quem criou o homem e a mulher foi Deus, e quem criou o casamento também foi Deus. Portanto, fiquemos com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira parte desta palavra, irmã Gabriela, irmão Márlio, os irmãos precisam entender que a Bíblia valoriza, enobrece extremamente o matrimônio. E é exatamente por isto, damos graças a Deus, que em pleno século XXI é possível presenciarmos pessoas que estão casando e se manterão unidos em nome do Senhor Jesus, até que a morte vos separe, ou até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Os irmãos caminharão com esta visão, nesta perspectiva. A Bíblia diz para nós com muita clareza em Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, que venerado ou honrado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos devassos, diz a Bíblia, e adúlteros, Deus os julgará. A Bíblia refere-se a questões sexuais antes do casamento, antes de se tornar legítima a união do homem com a mulher, antes de receberem as leis de Deus, as bênçãos de Deus para a união deste casal, e também refere-se ao comportamento sexual a partir do momento que vocês dois, um toma o outro por seu legítimo cônjuge. Vejam os irmãos que a Bíblia enaltece, enobrece o casamento, exatamente porque, na verdade, se a nossa sociedade ela não tivesse casamento, se não fosse plano e propósito de Deus, que houvesse o casamento, Deus não teria criado a Eva. Deus não só criou Adão e Eva, como Deus também casou a Adão e Eva. É verdade que não houve, não haverá mais um casal que teve tamanho privilégio de serem criados diretamente por Deus e de serem casados por Deus. Embora Deus não esteja aqui literalmente hoje pronunciando a sua bênção sobre vocês, mas Ele está aqui por sua palavra para ordenar a sua bênção sobre a vida de vocês dois. Se vocês valorizarem o casamento, enobrecerem o casamento, exaltarem o casamento, entenderem o valor que as Escrituras, que a Bíblia dá ao casamento, os irmãos, por certo, serão felizes no casamento. A partir deste momento, eu faço uma observação aos irmãos. Está na primeira parte deste sermão, irmão Márlio, irmã Gabriela. Os irmãos têm formação cristã, têm formação bíblica. Os irmãos lutaram para chegar até aqui e obterem as bênçãos de Deus, porque os irmãos têm formação cristã. Os irmãos vivem de forma diferente ao que se vive no mundo hoje. Tenho certeza absoluta que os irmãos se esforçaram para se manterem puros, para se manterem tementes ao Senhor Deus, para terem um relacionamento até aqui aprovado por Deus, para hoje, em consequência disto, receberem também a bênção de Deus sobre a vida de vocês. E que Deus seja louvado por isto. Porém, irmão Márlio, irmã Gabriela, que os irmãos guardem que o casamento é uma instituição divina humana, porque Deus é quem instituiu
mas o homem é quem participa. O homem está presente, a mulher está presente. Como já vos disse, Deus casou Adão e Eva lá no jardim do Éden. Foi Deus quem os casou. E eu gostaria de chamar a atenção de todos presentes, mais especialmente a irmã Lídia Gabriela e ao irmão Márlio, que hoje recebem de Deus as bênçãos, para o que a Bíblia diz no versículo de número 18. Vejam bem todos que estão presentes, que não foi Adão quem disse que não estava bom vivendo só. A Bíblia diz que Deus constatou que não era bom que o homem vivesse só. Isso partiu do Criador. Isso partiu daquele que formou o homem e que, na verdade, sempre conheceu e conhece o homem melhor do que o próprio homem. Não há quem conheça mais algo do que o próprio Criador. Deus criou o homem, Deus formou o homem e Deus deu vida ao homem. Mas vendo o homem sem uma que fosse sua igual, então disse Deus: não é bom que o homem esteja só. A igreja de Jesus, os irmãos Márlio e Gabriela, que estão aqui nesta noite, estão dando uma resposta a este mundo, dizendo a todos que questionam a razão de vocês estarem aqui. Vocês estão respondendo com o matrimônio de vocês, de que de fato Deus tem razão, de que de fato Deus está certo, de que de fato Deus quer que o homem não permaneça só. O casamento é uma instituição divino-humana. Logo, meu querido irmão e minha querida irmã, aconselho-vos a sempre lembrarem nos momentos de tensão do vosso relacionamento, que é muito melhor estar acompanhado do que estar só. Tanto é que se esforçou tanto, irmão Márlio, para conquistar a Gabriela. Tanto é que provavelmente a irmã Gabriela também se esforçou para te conquistar. Exatamente porque não é bom estar só. Deus sabe que o ser humano, o homem, é um ser agregável, que não pode viver com a solidão. Quero falar mais à frente sobre isso, estou me prendendo muito ao início. Mas vejam vocês dois, que Deus criou a Gabriela para você, irmão Márlio. Deus criou o irmão Márlio para a irmã Gabriela. Que vocês continuem entendendo isto, perseguindo esta visão e procurando a cada dia, firmados na palavra de Deus, se completarem para a glória do nome do Senhor Jesus, a quem vocês servem. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Não é bom que o homem esteja só. Faço observação. Deus aqui não só constata a necessidade, mas Deus provê também esta necessidade. Deus percebe que não é bom que o homem esteja só. Portanto, disse Deus: far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Esta expressão bíblica, ela quer dizer alguém que esteja à sua altura, que corresponda com as expectativas e com as necessidades. Irmão Márlio, antes do casamento, antes de chegar aqui, o irmão olhou para a irmã Gabriela e entendeu que ela correspondia com as suas necessidades e com as suas expectativas. Provavelmente, por muitas vezes, o seu coração disse para você: é ela que eu quero. O mesmo digo à irmã Gabriela, que ao olhar para o irmão Márlio, procurou certificar-se. De fato, ele corresponde com as minhas expectativas. É ele que eu quero. Ele vai corresponder com as minhas necessidades. Deus está dando um ao outro. Que hoje vocês tenham em mente que um corresponde à expectativa do outro, mas que isto seja levado para o vosso matrimônio. 1 ano, 2 anos, 1 década, 2 décadas, até que envelheçam, até que um parta para a eternidade, ou até que Cristo volte para arrebatar a igreja. Não esqueçam que vocês escolheram um ao outro, entendendo que era a pessoa ideal para viverem juntos. Jamais
esqueçam isto em nome do Senhor Jesus. Logo, quero lembrá-los que Deus não só constatou a necessidade de Adão, mas como proveu-lhe esta necessidade, criando, portanto, a mulher. E Deus está dizendo, far-lhe-ei uma adjuntora. É importante nós observarmos no texto sagrado, onde nós estamos meditando nesta noite, que é o substantivo aqui, antes dele, a palavra de Deus nos mostra que há uma determinante. E esta determinante determina, portanto, o gênero. E o gênero aqui é feminino. Vejam os irmãos, que Deus não criou dois homens para viverem juntos, tirando a solidão do outro. Mas Deus criou o homem e Deus criou uma mulher, para que ambos se completem. Na verdade, não vivam sós e glorifiquem o seu nome, que é sobre todo nome. Glória ao Senhor Jesus. O casamento, irmão Márlio, irmã Gabriela, é ele que dá origem à família. Graças a Deus que os irmãos estão começando aqui, ao pé do altar do Senhor, com todas estas testemunhas presentes, e receberão daqui a pouco a oração da igreja, para que as bênçãos de Deus sejam impetradas sobre o casamento de vocês. Portanto, é o lar, o primeiro lugar, onde o amor deve ser colocado em prática. É no lar que ele deve ser praticado, que ele deve ser experimentado e que ele deve também ser cultivado, desenvolvido a cada dia. Cuidem disto e com certeza vocês serão felizes. Conhecerão momentos adversos, momentos que o irmão ficará nervoso com ela e que ela também se zangará. Mas se o amor for praticado, desenvolvido, se o amor, na verdade, estiver presente na casa de vocês, todos esses problemas serão pequenos diante do amor que os irmãos, ambos, um tem para com o outro. Não esqueça disto. Gostaria de lembrá-los que o casamento é de caráter indissolúvel. Casamento não é simplesmente um contrato que se faz em um cartório pelo juiz do país, pelas autoridades competentes. Não é da competência do homem unir alguém e separar alguém. A sociedade reconhece o desejo de ambos e legaliza diante de todos. Quando nós falamos em casamento, nós estamos dizendo que casamento é de caráter indissolúvel. Biblicamente falando, o casamento é até que a morte os separe. Lembrem sempre disto, os irmãos estão casando para permanecerem casados. Irmã Gabriela, irmão Márlio, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus hoje testemunha o ato de vocês. Deus hoje testemunha que diante destas pessoas, vocês farão voto um ao outro. Vocês comprometerão a serem fiéis um ao outro até que a morte vos separe ou até que Cristo venha buscar a sua igreja. Portanto, não esqueçam que casamento é de caráter indissolúvel. É até que a morte vos separe. Que Deus vos ajude a permanecer casados em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembro ainda, embora já tenha citado, casamento é regido por leis espirituais. Não somos nós quem estabelecemos leis para reger o casamento. Nós precisamos voltar ao preceito primário. Preceito primário reporta-nos ao Gênesis. E a Bíblia vai nos dizer em Gênesis que Deus criou a mulher para o homem. Deus deu a mulher ao homem para ser a sua ajudadora, a sua adjuntora, e Deus os casou. Este é o preceito primário. Esta primeira parte fica por aqui, mas eu gostaria de deixar agora como pastor alguns conselhos aos irmãos. Em primeiro lugar, Cristo deve ser o centro da vossa união. Vocês trouxeram ou caminharam com Jesus até aqui. Para o casamento,
continue tendo Jesus no centro da vossa união. Sempre tenha Jesus no centro das vossas vidas. Que Ele esteja no centro do vosso lar, no centro do vosso casamento. Se os irmãos tiverem o cuidado de terem Jesus dentro do lar de vocês, vocês vão vencer toda e qualquer adversidade. Vejam os irmãos que a Bíblia nos narra uma passagem tão interessante, no capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus, ele participa de um casamento em Caná da Galileia, e diz-nos a Bíblia que a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Interessante, para o noivo seria uma vergonha o suco ou o vinho ali não dar até o término da festa. Aquele casamento ia acabar sendo uma tragédia, uma vergonha, um desespero para o noivo, porque o vinho acabou, mas Jesus estava naquele casamento. Jesus não deixou o noivo envergonhado. E vejam que o noivo não lhe pediu, mas pelo fato de que Jesus fora convidado para aquele casamento, Jesus então supriu as necessidades do noivo. Se os irmãos manterem Jesus no centro da vossa união, no centro do vosso lar, do vosso casamento, então lhes afirmo nesta noite que qualquer problema que vier, vocês, em nome dele, vencerá, porque ele sustentará o casamento de vocês. Deus seja louvado. Procure sempre manter Cristo no centro da vossa união. Lembre-se que a Bíblia, segundo lugar, lembre-se que a Bíblia sempre deve ser um manual de instruções para vocês. Muitas pessoas fracassam no casamento porque eles recorrem aos sociólogos. E eu não digo que não recorram. Muitos recorrem a amigos, a alguns descuidados, recorrem a familiares, algumas filhas recorrem à mamãe, é tão natural. Isso é um círculo, é tão natural isso acontecer. Alguns filhos recorrem ao pai, que não pode fazer nada além de aconselhar. Vejam os irmãos que a Bíblia traz todas as direções para o casamento, para o noivo, para a mulher. A Bíblia apresenta qual é o verdadeiro papel do homem e qual é o verdadeiro papel da mulher, em casa ou fora de casa, como marido, como esposa, sexualmente ou no trabalho diário. A Bíblia lida com todas estas áreas. Sempre busquem instruções na palavra de Deus. Olhem para cá, por favor. Eu não tenho dúvida que esta sociedade tão decadente que nós conhecemos, ela seria bem melhor se, ao invés de recorrerem a tantas pessoas que nada sabem, esta é a grande verdade, eles recorressem à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o manual para aqueles que querem a bênção de Deus sobre o seu casamento. Preserve os conselhos bíblicos, os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus, e estou certo que Deus vos abençoará. A Bíblia não nos mostra famílias perfeitas e felizes, mas ela apresenta diretrizes para que nós sejamos felizes, mesmo convivendo com problemas. Então mantenha a Bíblia como manual de instruções para vocês. Gostaria de dizer a vocês os dois, que vocês devem estar preparados para o que começa hoje, espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente. Isto é de suma importância. Muitos casamentos se vão porque alguém não está preparado espiritualmente. Muitos casamentos se vão porque alguém não está preparado intelectualmente. Muitos se vão porque alguém não está preparado emocionalmente. Sabe, meu querido irmão e minha querida irmã, eu costumo dizer sempre, casamento é um corpo de duas pessoas. Se uma pessoa só em um corpo, por vezes é difícil se manter orientado. Imaginem duas personalidades dentro de um mesmo corpo.
porque o casamento é um corpo. Biblicamente dizendo, os irmãos a partir de hoje tornam-se uma só carne, é o que diz a Bíblia. Vocês estarão impregnados um no outro, vocês fundirão, se tornarão uma pessoa aos olhos do Senhor nosso Deus. Então vejam que o casamento é um corpo de duas pessoas. Martinho Lutero dizia que o casamento é uma espécie de escola, onde o caráter ele é apresentado, pois é aí que o que há de melhor e o de pior é conhecido em ambos. Vejam vocês que por mais que conviveram juntos, a irmã Cláudia e o irmão Márlio não revelaram alguma coisa do Márlio, o Márlio pai. E também o irmão Edmar e a irmã Severiana ocultaram algumas coisas da Lídia Gabriela. Mas a partir de amanhã, vocês se conhecerão. Vocês deitarão juntos e acordarão pela manhã. Todos dois, costumo dizer, tão lindos, belos, bonitos, mas já de manhã, como é que vocês acordarão? Como é que estarão? A olhar um para o outro, estarão dizendo, não, foi com ele mesmo que eu casei. Estará dizendo, não, foi com ela mesmo que eu casei, tenho certeza absoluta. A partir de aqui, o que vocês procuraram, ocultar um do outro, para que não desagradassem, a partir de aqui vocês estão laçados. Tornaram um elo, isso já não se desfaz. Então o irmão Márlio não importará em mostrar aquilo que ele tem de pior na sua vida. A irmã Lídia também não pensará duas vezes para apresentar o seu lado que o irmão Márlio não conhecia. Mas lembrem-se que o casamento é uma escola onde o caráter ele pode ser treinado. Mesmo as coisas piores de um e do outro sendo apresentadas, o lado melhor de um e do outro também será conhecido, e não só conhecido, como também desfrutado. Valerá a pena. Portanto, meus queridos, aconselho-vos que para o vosso bem-estar, nos momentos de tensões, controlem as vossas emoções. Muitas pessoas, por falarem demais, estragam uma convivência, estragam um relacionamento. Sabe, irmão Márlio, a Bíblia diz que uma palavra dura, ela suscita ira, mas uma palavra branda, ela desvia o furor. Ambos precisam entender isto. Não é pelo fato de que vocês agora se tornaram uma pessoa, uma só carne, é que vocês machucarão um ao outro. Porque, na verdade, se o irmão Márlio sofrer, a irmã Gabriela também deverá sofrer. Um compromisso a sério, uma aliança como deve ser, é exatamente isto. Se a irmã Lídia sofrer, o irmão Márlio também sofrerá. Então controlem as vossas emoções nos momentos de tensões, porque eles vão aparecer. Eles virão. Todos nós casados já passamos por isto e por ora, quando em vez nós experimentamos estas situações. Mas nesta hora, se a irmã Gabriela, a tensão dela, você percebeu que alterou-se, controle. Se as emoções dela estão altas, controle as suas. Irmã Gabriela, se a irmã perceber que o irmão Márlio está a um ponto que a senhora, que a irmã até aqui ainda não tinha visto, controle-se. Daqui a pouco isto passa, vocês dois se assentam e as coisas chegam no lugar. E Jesus permanecerá dentro do lar de vocês e vocês serão abençoados. Palavras ferem, machucam. Quem fala esquece, mas quem ouve costuma perdoar, mas por vezes não esquece. Por vezes não esquece. Então, meus amados irmãos, controlem as emoções. Com o passar do tempo, quero deixar mais um conselho a vocês. Com o passar do tempo das vossas vidas, não deixe que as vossas vidas se tornem solitárias. Infelizmente, tem pessoas vivendo juntas, mas como que separadas.
perderam aquela amizade, perderam aquela confiança, perderam aquela convivência, perderam aquele prazer de estarem juntos. Veja que Deus criou Eva para que Adão não permanecesse solitário lá no jardim. Sabe o que significa? Que a verdadeira solidão, ela faz de um jardim ou paraíso um verdadeiro deserto. Existem muitas pessoas que estão em casa, mas se sentindo num deserto, num lugar ermo, onde parece que o prazer não floresce, que a alegria não vem. Portanto, cuidem para que não se tornem solitários. Não se tornem solitários. A amizade que vocês têm hoje, preserve, que ele seja seu fiel confidente, que ela seja sua fiel confidente. Relacionem, permaneçam íntimos, continuem juntos. A partir daqui, vocês têm a bênção de Deus para desfrutar o casamento de vocês na totalidade. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Lembre-se do conselho de Salomão. Salomão disse que é melhor ser dois do que ser um. Então lembre-se sempre disso. Algumas pessoas que dizem, estaria melhor se eu estivesse solteiro. Mas é nunca. Casou, é melhor serem dois do que serem um. Estão casados. Então, nesses momentos, dessas dificuldades, lembre-se que é melhor ser dois do que ser um. Os irmãos verão isto na prática. Gostaria, portanto, de ainda dizer a vocês que a Bíblia mostra princípios para o casamento. Depois vejam o que a Bíblia diz em Efésios 5:33. A mulher, ela deve ser submissa ao marido. Isso é uma ordem divina. Eu vou passar rapidamente, devido ao nosso tempo. Mulher deve ser submissa ao marido. Isto não é posição humana. E exatamente por isto a nossa sociedade está caminhando a cada vez mais para a destruição. Vivemos em tempo que falar sobre submissão da mulher ao homem parece estarmos desconectados ou desatualizados, pelo menos, do contexto que nós estamos inseridos. Mas observem que a Bíblia, ela é regra de fé e prática para nós. Como disse a vocês, ela é um manual de instrução para vocês. Então lembrem que a Bíblia diz que a mulher, ela deve submissão ao marido. Não foi o homem que pediu e não foi a mulher que desejou ser submissa ao marido, mas Deus ordenou que a mulher seja submissa ao seu marido. Que a submissão é reconhecer seu lugar. Irmã Gabriela, não é nada desonroso ser submisso ao irmão Márlio. A irmã tem uma formação cristã, a irmã é leitora da Bíblia, a irmã é bem ensinada, a irmã sabe que não é desonra para a irmã ser submissa ao irmão Márlio, porque submissão é reconhecer seu lugar, é auxiliar o marido, o seu esposo, na missão que ele recebeu de Deus para cumprir. A irmã será a sua auxiliadora, a irmã estará no seu lugar, no lugar que Deus te colocou para auxiliá-lo, para tornar a missão dele mais fácil, porque sozinho para ele será muito difícil. Portanto, a submissão é isto aí. Tem a ver com ter sido, eu gostaria de deixar esta informação. Submissão tem a ver com ser ou haver sido criada depois do homem e não antes do homem. Toda mulher precisa entender que o preceito primário nos revela que a mulher não veio antes do homem, mas ela veio depois do homem. Paulo trata desta verdade em 1 aos Coríntios. Paulo mostra-nos isto com muita clareza. A igreja que congrega comigo sabe que nós ensinamos estas verdades, mas nenhuma mulher aqui se sente desonrada por ser submissa ao seu marido. Antes, pelo contrário, aqui ensinamos a mulher a ser valorizada e honrada pelo seu marido. Então perceba que isto tem a ver com haver sido criada, assim diz Paulo, depois do homem.
a partir do homem. Veja a expressão que nós podemos extrair da Bíblia. A mulher foi criada depois do homem, a partir do homem e para o homem. É assim que a Bíblia nos diz. Portanto, quando nós falamos de submissão, significa que nós reconhecemos ordem bíblica, o que a palavra de Deus nos ensina. Quantos casamentos que os homens são envergonhados porque as mulheres não entendem os seus lugares. Vivemos época que as mulheres dizem: se homem é a cabeça, eu sou o pescoço. Não, a Bíblia não diz que a mulher é o pescoço. Segundo o que a Bíblia nos orienta, a mulher é a coroa do marido, é o que chama a atenção no marido. É uma coisa bela quando chegamos em um lar e nós percebemos que a mulher, ela de fato é submissa ao seu marido. Portanto, irmã Gabriela, compreenda isto. Bendito seja o santo e maravilhoso nome do Senhor. Irmão Márlio, para a sua meditação, você deve amar a sua esposa, a irmã Gabriela, como Cristo amou a igreja. E sinceramente, sou casado e entendo que é muito mais difícil amar a minha esposa como Cristo amou a igreja do que a minha esposa ser submissa a mim. A minha esposa não tem problema nenhum com sua submissão à minha pessoa. Veja bem, mas sinceramente, para corresponder com a ordem bíblica, amá-la como Cristo amou a igreja, eu observo que é muito difícil, porque o amor de Cristo para com a igreja é um amor protetor, provedor e é um amor sacrificial. A partir de hoje, enquanto ela lhe é submissa, você deve amá-la com um amor protetor. Não é ela se expondo aos perigos, mas é o irmão na frente. É o irmão se expondo às adversidades para honrar a sua esposa, que lhe devota submissão. Será muito fácil para a irmã Gabriela ser submissa a você, se ela perceber que você a ama como Cristo amou a igreja. Amor protetor. As mulheres ficam felizes, permanecem felizes quando elas sabem que o seu amor ou o seu marido é o seu protetor. Lhe ama com proteção, lhe ama com provisão. Sabe todo aquele esforço para presentear a irmã Gabriela no namoro, depois de noivos? Leve isso para o casamento. Sabe o buquê de rosa? Leve isso para o casamento. Sabe aquele jantar, por vezes? Leve isto para o seu casamento. Isto é importante. Isto não é tudo, mas isto é importante. O amor do marido, ele deve ser provedor, prover todas as necessidades da sua esposa. E em terceiro lugar, sacrificial. Se precisar, o irmão tem que se sacrificar. É melhor, meu querido irmão, que ela tenha e você não, do que você ter e ela não ter a partir daqui. Cristo fez isso por nós. Cristo desceu a esta terra, sacrificou por nós. Biblicamente falando, Deus exige isto dos homens, que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Glória ao nome de Jesus. Marido deve saber que a mulher não foi criada dos seus pés. Você precisa levar isto para o casamento. Assim como a irmã Gabriela sabe que ela é submissa, porque na verdade Deus não criou a mulher da cabeça para não dominar o homem. Então você deve saber, irmão Márlio, que a mulher não foi criada dos pés para não ser pisada por você. Ela não se tornará um capacho para os seus pés. Pelo contrário, a Bíblia vai mostrar-nos outras coisas. Não foi criada dos pés para não ser pisada, menosprezada, inferiorizada. A mulher não é inferior ao homem, é um ser igual. Nós precisamos entender isto. Segundo a Bíblia, a mulher foi criada do lado do homem, exatamente para ser seu igual. A mulher é um ser igual ao homem. De debaixo do braço, os irmãos sabem que a mulher foi criada da costela do homem, de debaixo do braço, por uma razão,
para ser protegida. Nós estamos falando de braço, proteção. Onde o seu braço alcança, você deve cercá-la, você deve protegê-la. Ela precisa sentir protegida, pois assim nos ensina a Bíblia. E de perto do coração, para ser amada por você. É o que a Bíblia nos mostra. A costela está próxima ao coração, está debaixo do braço. Foi daí que Deus resolveu tirar uma parte do homem e criar a mulher. Todo este texto mostra-nos com clareza como que o casamento deve ser exercido. Vocês têm tudo para ser feliz no matrimônio. Que Deus vos ajude, que Deus vos abençoe. Irmão Márlio, lembre sempre que a submissão dela será sempre resposta ao seu amor. Cultive o amor de vocês e cuidado com influência de terceiros. Lembrem-se disso. Há muitos infelizes que querem que vocês também sejam infelizes. Influência de terceiros é o que mais existe em nossos dias. Mas lembrem-se que vocês não precisam mais do que Deus e do que a Bíblia e um do outro para serem felizes. Não aceite influência de terceiros. Posso ser bem realista? Ainda que seja papai e mamãe, não aceite. Vocês casaram e a Bíblia diz que vocês devem sair da casa do pai e da casa da mamãe. Amém? Que nós entendamos esta verdade e que Deus abençoe vocês. Último conselho que eu quero deixar para vocês: confiem sempre em Deus, sejam otimistas e confiantes. Não leve para dentro do casamento de vocês o negativismo. Não há nada pior do que conviver com alguém que é negativista. Isso é triste demais. Baixa às vezes a nossa perspectiva. Então lembre-se, sejam confiantes em Deus, sejam otimistas e procurem corresponder com a vontade de Deus, olhando sempre para frente, e Deus vos abençoará. Deus abençoe vocês. Eu peço a entrada das alianças, por favor. Você leu o seu voto primeiro? Eu fui. Vamos para lá para sorrir. Tá lindo. Do jeito que eu imaginei no meu sonho. Deus é fiel. Quer dar um abraço? Quer dar um abraço ou deixa pra depois? Olha pra ela. Ela tá com medo de cair no buraco.
noivos agora farão os votos. Eu me lembro bem da primeira vez que te vi. E naquele momento, jamais pensei que hoje estaríamos aqui. Por várias vezes, eu entreguei a Deus um pedido especial. Eu pedi a Ele que me desse de presente a pessoa certa. Um homem de caráter e que o servisse de todo o seu coração. E quando te conheci, vi em você aquilo que eu pedi para Deus. E hoje eu agradeço a Ele por ter cuidado de mim e de você. Agradeço a Ele por me ter colocado no seu caminho e você no meu. Sabemos que se estamos aqui hoje, foi pela vontade dEle. Pois ninguém melhor do que eu e você para sabermos de tudo aquilo que Ele fez por nós até o dia de hoje. E nessa noite me alegro por ver a fidelidade de Deus, por me presentear você. Sei que o nosso caminho pela frente não será só de alegrias, mas também de dificuldades, onde teremos que ter força para suportar os momentos difíceis. Mas também sei que por todo esse caminho, Deus nos sustentará, guiando-nos sempre na direção certa. E hoje, um dos nossos maiores desejos se realiza, o nosso casamento. E hoje eu quero te prometer o meu amor. E que de você eu vou cuidar. Hoje eu quero te prometer que não importa a doença, não importam os problemas, não importam os dias maus, do seu lado eu vou sempre estar. Hoje eu quero te prometer que do nosso lar eu sempre vou zelar e que os planos de Deus com você eu vou viver. E eu sei que este amor vai durar, pois ele está firmado na rocha que é Cristo. E porque eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Te amo. Bibi, nestes 2 anos, 1 mês e 25 dias de namoro e noivado, quero agradecer a Deus pela sua vida, porque desde o primeiro dia até hoje, nosso casamento, cada dia que passava mais ia crescendo a convicção dentro de mim que eu queria me casar com você e te ter para sempre ao meu lado. E esta convicção não parava e não para de crescer, porque a cada dia que passa, eu descubro em ti uma pessoa dócil, amiga, companheira, verdadeira e amável. Pois em todo este tempo, estiveste ao meu lado, em momentos bons, em momentos maus, e eu tenho que agradecer mais uma vez a Deus, porque além de você ter todas essas qualidades, você tem uma vida espiritual ativa. Sempre buscamos a Deus juntos neste tempo em que estivemos namorando e estivemos em noivado. Sempre o buscamos, pois se hoje estamos aqui, foi porque Ele ouviu as nossas orações. Por isso, não me canso de o agradecer, pois você é tudo o que um dia eu pedi para Deus. Você é uma joia rara, a minha joia rara. Creio que desse dia em diante seremos muito mais felizes. Porque, como eu disse, você vale mais que o diamante. Você é uma pessoa sem igual. Você é o amor da minha vida. És presente de Deus para mim. Prometo te amar, te respeitar todos os dias da minha vida. Quero te fazer feliz, quero cuidar de você e estar ao seu lado em todos os momentos. Pois para isso oro a Deus, para que Ele me ajude a te conquistar cada dia.
porque você merece isso e muito mais. Continue sendo quem você é, amiga, fiel, temente a Deus. E eu tenho a certeza, em nome de Jesus, que ultrapassaremos juntos todos os momentos que Deus nos reservou. Te amo, Gabriela. Te amo de verdade. Você é o amor da minha vida. Ontem namorada e noiva. Hoje será minha mulher. Amém. Muito bem. Parabéns aos irmãos Márlio e Gabriela. Deus seja louvado. Pois bem, eu quero pedir a atenção de todos, irmão Márlio, da irmã Gabriela, neste momento. Embora os irmãos já fizeram votos aqui, mas os irmãos agora precisam se comprometer diante de Deus, sua igreja e da minha pessoa, ministro do Senhor neste santuário. Eu pergunto ao irmão Márlio, o senhor se compromete diante de Deus, sua igreja aqui presente, a tomar a irmã Lídia Gabriela por sua legítima esposa, ajudá-la e a assisti-la em todas as instâncias de sua vida, em todos os aspectos, aspecto físico, moral e espiritualmente? Sim. Irmã Gabriela, a mesma pergunta faço à irmã. A irmã se compromete diante de Deus e de sua igreja aqui presente a tomar o irmão Márlio por seu legítimo esposo, ajudá-lo e assisti-lo em todas as instâncias de sua vida, em todos os aspectos, espiritualmente, fisicamente. A irmã está disposta a tomá-lo assim? Sim. Diante do compromisso que vocês firmam aqui nesta noite perante esta igreja, perante mim, ministro, nesse santuário, então vos declaro casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenho em minhas mãos estas alianças. Elas representam o juramento dos irmãos, o compromisso que vocês firmam aqui diante de Deus, de todos que testemunham, de serem fiéis um ao outro até que a morte vos separe. Irmão Márlio, por favor. Amém. Pega a maior. A maior? É isso mesmo. É. Pode pôr? Amém. Agora sim. Vamos também. Vai entrar? Ah, já entrou. Agora eu não deixei na casa. Eu quero pedir aos irmãos, por favor, que coloquem as mãos sobre a Bíblia. E eu convido a todos presentes para estar em pés, em reverência. Nós vamos orar ao Senhor. A irmã Gabriela, o Márlio. Muito bem, eu convido a igreja a orar comigo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, te apresentando a vida do irmão Márlio e da irmã Gabriela, que estão perante este altar, Senhor. Firmaram votos, compromisso, de serem fiéis um ao outro até que a morte os separe. Para tanto, Senhor, eles precisarão da tua graça, do teu auxílio, da tua bênção, do teu favor. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que guarde os dois em todos os momentos de sua vida. Esteja presente, Senhor, fortalecendo-os para esta caminhada. A cada dia, Senhor, renovando as forças deles para que sejam firmes, para que não desfaleçam, mas para que prossigam, que sejam guardados pelo Senhor. Que nesta hora a bênção do Senhor esteja sobre este casamento. Como ministro neste santuário, em o nome do Senhor eu impetro as tuas bênçãos sobre este casal. E eu peço ao Senhor que os mantenham unidos e fortalecidos, ó Deus. Os filhos deste casal, que sejam para a glória do teu santo nome. O trabalho deles, que seja abençoado pelo Senhor.
tudo o que eles fizerem, que tenham a bênção e o cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor Deus sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Nossos parabéns. Muito bem, eu quero pedir aqui ao pastor Aguinaldo, irmã Nádia, e também a irmã da irmã Severiana, irmã Juliana e irmão Sérgio, para assinarem a ata, por favor. Deus é fiel. Hã? Saída. Era, eu falei você não. Deixa eu ali. Podemos ir? Vai. Sair sem pagar a conta, segura mais um pouquinho. Ai, já não escrevi tanto tempo. Tá aí? Escreveu o Pereira agora? É. Santos Pereira. Não. Vai mais pra aqui. Vai mais pra aqui. Luizão. Glória a Deus. Irmão Márlio, irmã Gabriela, lembrem-se sempre, o que Deus uniu, não separe o homem. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.
abençoado para você. Obrigado.